Quando nós nos encontramos com essa palavra de libertação, nós podemos e devemos começar a pensar: obedecer ou não, obedecer ou sacrificar. Essa reflexão que me fazia diante do desafio de compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, sobre esse tema, sobre isso que está essa liberdade, essa conquista de Jesus para as nossas vidas. E não é assim, né? Somos salvos, podemos ser salvos mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas o que fazer diante disso? Como viver? A Bíblia nos instrui, a Bíblia nos ensina qual é o caminho agora que nós devemos percorrer, mediante essa declaração, mediante essa promessa, mediante esse decreto de Deus para as nossas vidas de salvação, através de Jesus Cristo. Isso me levou a ver justamente o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, uma palavra de Deus, através do profeta Samuel, para o rei Saul, e a gente vai pensar nisso nessa manhã. E ali ele disse o seguinte: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos do que no obedecer a sua palavra? Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos do que no obedecer a sua palavra? Aí ele diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Tem todo um enredo, tem toda uma história de vida real, vivida pelo profeta Samuel e pelo rei Saul e pelo povo de Israel, diante desse texto. Nós muito falamos sobre obedecer, a gente precisa obedecer, sacrificar. Às vezes queremos considerar que está aqui, e às vezes até dizemos que vir à igreja é um sacrifício de louvor. Não sei se posso considerar dessa forma, um sacrifício. Às vezes queremos fazer distinção entre as palavras, como se para justificar as nossas ações, pois às vezes nos vemos obedecendo e às vezes nos vemos apenas sacrificando. O importante para a nossa edificação é nós entendermos o contexto da reflexão apresentada pelo profeta Samuel ao rei Saul, para vermos que Deus não estava desconsiderando o sacrifício empenhado, muito menos a obediência exigida. Tudo tem um sacrifício, ou tudo requer de nós um sacrifício, mas também existe algo que é muito maior do que tudo isso, é a obediência exigida. Este é o primeiro dentre muitos lugares na Bíblia onde é declarado o tema: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque tem várias menções, N menções. Quando nós estudávamos, pesquisávamos e buscávamos entender, encontramos vários versículos de Deus ressaltando isso: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas nesse texto, em Samuel, é a primeira vez que Deus começa a advertir o povo com relação a essa perspectiva, a essa consciência que nós precisamos ter desse conceito obedecer e sacrificar. O fato de ser algo tão esclarecido nas Escrituras deve nos levar a uma profunda reflexão da nossa relação com Deus, onde a base é a obediência, aquilo que podemos humanamente apresentar como oferta sacrificial. Samuel teria afirmado que aquele sacrifício era sem importância. O sacrifício que Saul estava dizendo que o povo ia apresentar, e a gente já vai entender melhor isso quando a gente lê a história. Não. Ele exortou Saul a olhar para os próprios motivos ao fazer o sacrifício. Ele estava pedindo a Saul, ele estava dizendo a Saul que ele devia considerar as razões, os motivos, ou a forma como ele estava dizendo que ia oferecer sacrifícios.
porque o contexto que a gente vai ver estava totalmente baseado em desobediência. E, na verdade, a justificativa de sacrificar era apenas uma forma de querer enganar a Deus mediante a desobediência cometida. Sacrifício era um ritual que demonstrava a comunhão entre o homem e Deus. Mas se o coração da pessoa não estivesse verdadeiramente arrependido, ou se ele não amasse o Senhor de verdade, o sacrifício era uma cerimônia vazia. E isso não é dali em diante, isso sempre foi assim. Então, o sentido, a lógica, o valor do sacrificar está na motivação. Preste bem atenção nisso. O sentido, a lógica, o valor do sacrifício que nós fazemos está na nossa motivação. Deus, para receber o sacrifício, Ele antes quer conversar com o ofertante. Não adianta chegar, eu vou oferecer, não. Ele quer conversar com você. Ele quer saber como é que o seu coração está para trazer aquilo. Por que você está trazendo isso? Por que você está realizando esse sacrifício? Deus quer se relacionar com você para entender o que está te movendo a fazer isso. E que exemplo nós encontramos lá nos primórdios? Caim e Abel. Os dois foram oferecer sacrifícios. Os dois escolheram o melhor que tinham. Os dois estavam dizendo que era para Deus. Mas Deus olhou o coração de Caim e olhou o coração de Abel. E de um ele recebeu e do outro ele não recebeu o sacrifício. E as motivações daquele que ele não recebeu eram tão erradas que a razão dele, ao ver que o sacrifício dele não havia sido recebido, gera nele ódio, inveja, ciúme, porque as motivações que o estava levando a fazer aquilo, o coração dele não estava voltado para Deus, mas para o exterior, para a aparência. E Deus sonda os nossos corações. E veja o que é que Deus diz a Caim, lá em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Por que você anda irritado? Isso foi depois de que Deus não recebeu o sacrifício dele. E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Ou seja, se você não fizer o que é certo, será que o seu sacrifício não vai ser aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus já estava ensinando a Caim ali, a ele dominar o seu ímpeto, a dominar as suas motivações, a dominar as suas intenções, a dominar as suas emoções, para que isso não o levasse à própria destruição, não o levasse ao mal que o levou, ele assassinou o seu irmão. Aquilo ele não domina, aquele ódio ele não domina, aquele espírito maligno ele não domina ao ponto de permitir que aquilo tome conta da sua vida e o leve a assassinar o seu irmão e a cometer o primeiro assassinato do mundo. O religioso apenas apresenta sacrifícios, é isso que a palavra quer nos ensinar. Já o filho obedece à relação de amor dele para com o pai e leva a sacrificar aquilo que lhe for necessário para ser fiel. Nós ouvimos uma palavra de Deus domingo pela manhã pelo apóstolo Willy, e falava dessa paternidade. Lembra disso, apóstolo? Dessa relação, desse sentido, dessa lógica daquilo que nós vivemos.
E eu gosto de citar aquilo que a gente vai ouvindo e lembrar que foram ministradas as palavras, porque Deus está nos ensinando. Nós somos a igreja quando nós chegamos aqui, quando vocês param para ouvir em casa, porque muitas vezes não podemos estar aqui, ouve, porque Deus está juntando estruturas, alicerces, estrada para a gente caminhar. É uma relação, tem uma coerência, existe uma lógica na nossa vida espiritual. Veja o que diz Jeremias capítulo 7, 21 a 24. Estou falando de sacrifício, depois a gente vai entrar na história de Saul e de Samuel. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz. Diga, deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente, é o que está escrito na palavra. Lembra da pregação do pastor Rony à noite, domingo passado? Perseverança não é opção. E o texto bíblico era que a ordem é caminhar. Quando nós não obedecemos, quando nós não estamos atentos aos ouvidos, o que é que a palavra nos diz? Quando nós não estamos em Deus, quando nós não nos permitimos ser dirigidos por Deus, quando a nossa vida não tem como desejo, como sentido, viver o propósito de Deus para nós, o que é que acontece? Andamos para trás e não para diante. E tem gente reclamando que não anda, tem gente reclamando que não sai do lugar, tem gente dizendo que a vida continua a mesma coisa até hoje. Para refletir e ver o que você está fazendo com a sua vida. Será que você está obedecendo e vivendo o propósito de Deus para você? Porque se você estiver em Deus, você vai andar para frente. É simples assim. Porque Deus sabe o amanhã. Ele diz que o amanhã não nos pertence, pertence a Ele. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. E em Deus nós encontramos segurança, paz, equilíbrio. Ele nos concede sabedoria, graça, discernimento espiritual, visão espiritual, estratégia para alcançarmos o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E ainda em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E às vezes a gente quer colocar isso, por isso que eu disse que às vezes a gente diz que vem para aqui e acha que isso aqui é o sacrifício, porque às vezes a gente lê esse texto e entende como culto só isso. A nossa vida é um culto, meu irmão. Viver com Deus é uma forma de vida. E isso é o nosso culto racional. É aquilo que a gente faz com a nossa razão, com o nosso intelecto, com o nosso querer. Eu quero Deus, eu quero servir a Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero estar com Deus, eu quero a bênção de Deus, eu quero a direção de Deus. E ele diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nós precisamos renovar o nosso entendimento, as nossas concepções, porque nós fomos decaídos sim, lá no começo, e nós precisamos corrigir isso, porque existe uma luta, e não adianta dizer que não, existe uma luta em nós, que nos leva, que quer nos levar a satisfazer a nossa carne. E aí onde está o sacrifício? Porque eu não vou querer satisfazer só a minha carne, eu vou sacrificá-la, eu vou renegá-la, porque eu quero o propósito de Deus para a minha vida,
porque Deus tem o melhor e não apenas me satisfazer. Então nós precisamos renovar o nosso entendimento, porque nós renovando o nosso entendimento, nós experimentaremos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, não precisa ter medo dela, ela é boa, perfeita e agradável. Eu tinha medo da vontade de Deus. Tinha medo da vontade de Deus. Eu nasci num lar cristão. E eu via as provações, os desafios que meu pai passava, porque quando eu nasci ele já era um pastor. E para mim dizer, pai, eu vou entregar minha vida a ti, eu demorei até os 15 anos. Com 9, 10, 11, 12 anos, já estava distribuindo folheto, colocando debaixo das portas. Estava evangelizando. Mas dizer e romper e não ter medo do propósito de Deus foi aos 15 anos. E aquilo transformou, mudou a minha vida desde os meus 15 anos. E em todas as lutas que porventura, as lutas que já passei e as que vou passar, existe uma coisa que reside no meu coração de forma plena e o inimigo não vai roubar isso de mim: a certeza e a convicção de que Deus tem o melhor para a minha vida. Mas nós precisamos passar por esse processo de entendimento e de entrega. Porque o que nós aprendemos com a história de Saul? Nós aprendemos que Deus cuida de nós e nos leva a lugares altos e extraordinários, mas nós podemos nos perder. Diz o versículo 9, eu vou ler um tanto do texto, para que a gente entenda o que está escrito, porque por si só ele já mostra, a história já mostra. Versículo 15, não está lá, mas eu vou ler para vocês. Versículo 9 diz, mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel, Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Daqui a pouco a gente continua. Deus mandou Samuel ir até Saul e dizer, pega, vai até o povo, a Lameleque, e destrói tudo, acaba com tudo. Queime, destrua, não deixe nada. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Era a justiça de Deus sendo revelado, porque Amaleque havia prejudicado o povo de Israel na sua passagem. E não se arrependeram. Deus estava fazendo justiça. E iria fazer justiça através do reinado de Saul. Isso vai lá em Amaleque e destrói tudo, não deixe nada. Matem todos, mate todos. Queime tudo. Aí quando a gente começa a ler aqui no versículo 9, diz, mas Saul, aí tem um mais, né? A ordem era, vai e destrua tudo. Mas Saul, aí pronto, nesse mais vírgula começa, ou muda para melhor, ou então está acabando. Quando tem mais no meio, meu irmão, olhe depois já vírgula o que é que vem, se foi bom, se foi ruim, porque é uma mudança, é uma alteração, e é isso que Saul faz.
E ele pega o rei, os nomes esquisitos, né? Ele poupa o rei. O povo vê as riquezas do povo e guarda. Diz até os estudiosos que o que faz com que Saul leve cativo o rei é porque ele ofereceu tesouro para Saul, para não matá-lo. Então, veja que a corrupção e as coisas não é de hoje, já é antiga. Ou seja, também naturalmente ele não ia morrer, também ia ficar em um calabouço melhor, numa prisão melhor, com TV. Vê que as coisas não é de hoje, já é de antes. Nasceu lá no Lúcifer mesmo, né? E aí, quando Deus está lá no céu, porque você pensa que Deus dorme, né? Deus não dorme. Diz que os olhos dele estão assim, ó. Não é só para a bênção, porque quando a gente diz, porque Deus está olhando para você, para te abençoar, oh, glória a Deus, mas quando você aprontar, Deus também está olhando. Aí todo mundo fala, é verdade. Quando é para abençoar, glória a Deus, pula, vem fogo, vem. E muito mais, quando você está pensando, Ele também está sondando o seu coração e a sua mente, porque nós já aprendemos aqui que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aí Deus está lá no céu olhando e diz, eu não acredito, eu mandei fazer justiça por eles, porque eles são o meu povo, e Amaleque quis destruir o meu povo, eu agora mandei fazer justiça, o que eles estão fazendo? Não acredito que Saul está fazendo isso. Ô Samuel, acorda, Samuel. Coitado de Samuel, estava num sono arretado. Deus acorda ele e diz, ó, deu para mim com Saul. Vai lá e diz para ele. E Samuel, profeta, cheio de amor, perde o sono. Oh Deus, não é possível. Não acredito. Mas eu vou até lá. Samuel encontrou Saul, e este lhe disse, o cara de pau. Está escrito, não o cara de pau, mas está escrito que ele disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Está escrito, gente, versículo 13 do versículo 15 de 1 Samuel. Oh, profeta, glorificado seja Deus, eu fiz o que Deus mandou. Samuel olhou para ele. Versículo 14, mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu estou escutando? Eu estou ouvindo uns bodes, umas ovelhas aí, uns boi. Que barulho é esse, Saul? Não tinha isso aqui antes. De quem é esses bois, essas ovelhas? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas. Trouxeram. Ele nem disse que ele tinha trazido o rei também. Ele tem apenas a responder pura e simplesmente o que o profeta pergunta. E o boi? Trouxeram dos amalequitas. Trouxeram. Porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. Agora é o seu, né? Não era o dele. Não era o rei, o Deus do povo, o seu Deus. Estão vendo a jogada? Estão vendo a maldade, a intenção de enganar, o contexto e a realidade?
Ele também tinha trazido o rei, que não era para trazer. A ordem foi: mate todos, acabe com tudo, faça justiça. Ele trouxe o rei também, mas ele não fala isso até então. Ele diz que o povo trouxe, e diz que trouxe para sacrificar ao seu Deus, ou seja, ao Deus do profeta, ao Deus de Samuel. Isso ele querendo, de uma certa forma, agradar, tocar no coração de Samuel. O resto, nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. Deus já começa a lembrar a Saul quem ele era: um frustrado, um deprimido, cheio de complexo de inferioridade, um nada que ele se achava. Mas Deus o pega e o leva à condição de rei e o põe sobre as tribos de Israel. É isso que Deus está dizendo aqui para Saul. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, mas não era para trazer Agag, o rei. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas, cuidado com mais, irmão. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Ele continua com a mesma história. Porém Samuel disse: será que o Senhor... Aí é quando a gente entra no texto, entendeu agora? Aí nesse momento, diante da insistência de Saul em não admitir o seu erro, em não admitir o seu pecado, a sua transgressão, a sua desobediência, aí o profeta Samuel diz: você acha que Deus está preferindo sacrifícios no lugar de obediência, Samuel, ou Saul? É nesse momento. E aí começa a nossa reflexão. Porque existe uma frase que diz: meu maior medo não é que você vai falhar, mas é o que você vai ter êxito fazendo a coisa errada. Deu errado, deu errado. Você estava tentando fazer o certo, pode ter dado errado. Mas quando você se propõe a fazer a coisa errada e tem êxito, você deliberadamente decide fazer o que é errado e até consegue fazê-lo consciente de que aquilo é um erro, consciente de que aquilo desagrada ao coração de Deus. Quantas coisas nós cristãos estamos fazendo dia após dia, que nós temos plena consciência que desagrada o coração de Deus, e nós estamos fazendo ela com uma perfeição grandiosa. Quantas? Nenhuma.
No entanto, quando Deus nos chama e diz: eu quero que você seja um baluarte, eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos. Ai Deus, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu posso empreender força nisso, eu não sei se eu tenho capacidade para fazer o certo, para fazer o para Deus. Você coloca 1000 obstáculos, mas obstinadamente para fazer o errado e consciente, quanta força nós não empreendemos. Sim ou não? Por que isso? Porque nós não convertemos verdadeiramente nosso coração. Coração não convertido esconde um coração contrário a Deus. Conhecemos a promessa. Sabemos que a nossa sentença em Cristo é anulada. Texto áureo deste mês. Que Ele se fez maldito por nós. Sabemos que Ele nos ama. Sabemos que Ele nos tem como filhos. Através de Jesus Cristo nos adotou. E dispensou as bênçãos celestiais para nós. O melhor desta terra está disponível para nós. No original, o texto que nós lemos diz: acaso o Eterno fica se oferecendo a sacrifícios de gordura e de elevação, se não há ouvidos atentos às suas ordens? É isso que o original diz. Eis que o princípio de um rei é tornar prático as sentenças de Deus, as sentenças dele, do que sacrificar e cumprir os detalhes. É melhor, e cumprir os detalhes é melhor, do que usar gorduras no altar para agradar seus instintos. Eu vou jogar confetes para Deus, eu vou ser bem religioso, carinha de santo, vou fazer até um chapéu com uma auréola, vou me dar uma de monge, mas para não ter os meus ouvidos atentos e não cumprir os detalhes daquilo que Ele pediu que eu fizesse. Os detalhes. Porque nos detalhes tem a sua importância. Os detalhes mostram o amor. Os detalhes mostram a intimidade. Os detalhes mostram a vontade de agradar. Você faz qualquer coisa para a tua mulher? Faz relaxadamente, prepara aquele jantar meio atrapalhado que a gente já é, entendeu? E não pensa nos detalhes para ver, ela vai olhar, meu pai do céu. Não é? Detalhes. Que se perceba o desejo que a gente tem. Eu vou adorar de qualquer jeito. Eu vou para o culto de qualquer jeito. Eu vou fazer a obra de Deus relaxadamente. Está escrito que quem faz, presta atenção, está escrito que quem faz a obra, o serviço para Deus relaxadamente, torna-se o quê? Maldito. Quer maldição para a sua vida? Faz a obra de Deus relaxadamente. Dá aquele culto meia boca. Faz aquela oração desleixada. Meu Pai. Ao Deus que nos deu a vida. Se você está respirando, se você está aqui, é porque Ele está nos sustentando. Aí quando você vai agradecer a Deus, obrigado por esse dia, amém, fui. Ele te deu a vida. O que você está fazendo com isso? Que Deus é esse que nós servimos? Que amor é esse que nós temos por Ele? Que devoção é essa que nós temos ao Pai? Quando a gente olha para a história, a gente acha no extremo, poxa, ele não matou o cara, ele não estreou.
E os detalhes da nossa vida, e o que nós estamos fazendo, traz para hoje, traz para você. Não segue o exemplo de Saul, jogando para o povo, jogando para o Deus de Samuel. Não olha para mim, eu tenho que olhar para mim. A palavra está para que eu reflita em mim. A palavra está para que você reflita em você, na vida que nós estamos, as práticas que nós estamos tendo com a nossa vida. A palavra de Deus foi escrita para isso, este livro foi deixado para isso. Tem gente querendo reescrever ele, vai quebrar a cara, porque esta palavra não há de passar, disse Deus. Passa céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer andar para frente? Ele disse: dê ouvido a mim. Já lemos. Quer ter sucesso? Josué, siga a minha lei, Josué, que você vai ter sucesso. Já ouvimos isso. E a gente fica hoje numa facilidade tão grande, acessa o YouTube e coloca lá mensagens motivacionais ou qualquer coisa assim. Aí tem lá um cara falando bonito, porque levanta e veja o dia, o sol. Vai ler a Bíblia, crente. Pega Provérbios para ver, lê, dá lá um por dia. E depois dobre os teus joelhos, ore e pede a Deus misericórdia para cumprir essa palavra. Não estou dizendo que as palavras motivacionais, especialistas, intelectuais, seja lá o que for, tem o seu valor, tem o seu valor. Mas a essência da vida é o encontro da criatura com o Criador. Você é criatura, eu sou criatura. Abrace o seu Criador, porque Ele está de braços abertos esperando você. E Ele quer nos ajudar. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Nós temos tudo que Ele nos deu. Como pode um coração não convertido verdadeiramente sacrificar algo sem segundas intenções? Se nós não convertemos o nosso coração, a gente sempre vai querer negociar. A gente não está convertido ao amor. Estamos voltados ao negócio, aquilo que a gente quer pegar, quer ver resultado. Sem conversão não existe obediência. Isso é desproposital. Conversão, se não converte, não vai obedecer. Porque obedecer, se eu não estou convencido. Porque conversão é fruto de ser convencido. Convencido pelo Espírito Santo. Se eu não fui convencido pelo Espírito Santo, eu vou fazer o quê? Eu vou ter medo. Pode ser. Tem um monte de gente dizendo que serve a Deus e está servindo por medo. Que não quer perder isso, não quer perder aquilo. Negociando. Tem pai? Não tem pai não. Porque o pai dele está dado. Não vai tirar. Ele tem um chefe. Deus é um chefe para ele. Se eu não fizer, ele tira. Ele me demite. Obedecer o que ou a quem? Eu não entendi ainda o que é o amor do Pai, eu não entendi ainda o que é Deus. Nessa atitude existe uma rejeição à ação do Espírito Santo, que é quem nos convence. E o Espírito Santo está todo dia lá dizendo: e aí, filho, vamos conversar? Mas você não ouve, eu não ouço. Rebelar-se é a arma do desobediente. A rebelião, o orgulho, as mentiras caracterizam Satanás em sua queda. A rebelião vai além da desobediência, a rejeição à luz recebida. Com essas atitudes, Saul se afastou da cobertura espiritual de Samuel e se abriu aos espíritos malignos que passavam a atormentá-lo. A gente não entende depois porque quando Davi tocava sua harpa ungida, cheio de Deus, os espíritos malignos saíam de Saul. Que Saul lá atrás tinha perdido o caminho. Lá atrás ele tinha perdido o sentido daquilo que Deus tinha feito na vida dele.
E aí ele permite que os espíritos malignos o atormentem. Passou a ser escravo de novo dos seus complexos de inferioridade. Por isso que ele passa a ter inveja de Davi. Por isso depois ele persegue Davi. Perdeu a cura que tinha obtido de Deus. Como nós lemos lá em 15:17, Deus mostrou para ele: eu te curei do teu complexo, eu te fiz rei, eu te coloquei sobre as tribos de Israel. Agora inseguro para viver, procurando manter as aparências e mostrar que era alguém. Sabe qual foi o fim de Saul? Suicídio. Ele ainda manda o soldado dizer: me enfia essa espada, que eu não quero que ninguém toque em mim. Aterrorizado, o soldado diz: não vou fazer isso. Ele pega e se lança na espada e morre. Foi esse o fim de Saul. Conhecer essa história nos leva a ver que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque quando se obedece a Deus de todo o coração, esse já é por si só o verdadeiro sacrifício que estaremos ofertando ao Senhor. Ou seja, sacrificar é o resultado de uma vida totalmente obediente a Deus. Jesus nos dá esse exemplo. Ele deixou escrito lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 a 34, e o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. Muito bem, está no caminho certo. Saul perdeu a sua vida moral, espiritual, familiar e a sua própria vida física por escolhas erradas, por não entender a grandiosidade do amor de Deus pela sua vida. Ele não converteu seu coração ao Senhor, ele não se humilhou diante do Senhor. Existe um princípio judaico que nos ensina, dizendo: nunca mate o sonho de uma semente, ela vai dar frutos. Mesmo sendo o teu coração daninho e infrutífero. O que isso quer dizer? Se você é capaz de dar vida a uma semente, não plante errado. A profecia da obediência requer um coração ligado, envolto em cada estágio do processo: plantar, regar, crescer e colher. Se o teu coração é cheio de daninhos, isso quer dizer atos de rebeldia, mesmo você desprezando a semente plantada, sinto muito, ela vai nascer como julgamento contra você e o desprezo que você teve com o que você plantou. Obedecer ou sacrificar? Você acha que Abraão, ele obedeceu ou ele sacrificou? Abraão obedeceu ou sacrificou? Você acha que Deus queria o seu filho Isaque imolado? Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. Ele queria a prova de amor de Abraão. Ele não queria tirar aquilo que ele deu. Abraão obedeceu. Fez muitos sacrifícios? Fez. Muitos holocaustos? Fez.
Vai lá ler. Apresentou tantas coisas, apresentou. Errou também. Falhou algumas vezes, falhou. Mas o seu coração estava voltado para Deus. Deus não quer tirar o que Ele tem para você, o que Ele já preparou para você, é seu. E como filho, Ele quer que você desfrute. Sansão obedeceu ou sacrificou? Lembra de Sansão? Sansão obedeceu ou sacrificou? Ele tinha um segredo com Deus. Pode ficar em pé, por favor. Ele tinha um segredo, um pacto. Um pacto que dizia que ele era separado. Você vai ser separado para fazer juízo. E eu vou te dar um poder que é meu. E esse poder será revelado por um pacto que nós temos. Não corte o seu cabelo, é apenas um negócio entre eu e você. Tem nada a ver, a força não está no seu cabelo. A força está no pacto que eu tenho com você. No segredo que nós temos entre nós, no propósito para o qual eu te separei, para fazer justiça, para ser um juiz nessa terra, para promover a minha justiça. E Sansão começa a duelar com as coisas deste mundo. Aí vem Dalila, Dali. E ele se enrola e brinca, e diz mentiras como meias verdades, e vai brincando com a vida, dia após dia, até que o inimigo toma conta da sua alma e o oprime de forma tal, por ele brincar com aquilo que ele tinha de mais precioso, a sua intimidade com Deus, que ele não valoriza. O inimigo toma conta disso, aprisiona o seu espírito, que ele se aflige tanto com a opressão daquela mulher, que ele revela o seu segredo. E o que o inimigo queria era cegá-lo, matá-lo e destruí-lo. E aquele poderoso homem depois é encontrado com seus olhos furados, preso, sendo zombado. E nesse momento ele se lembra do amor do Pai, do poder do Pai. Ele se lembra que ele não precisava de cabelos compridos já cortados. E quando ele se dirige ao Pai, ele pede justiça e o Pai faz justiça. Ele foi junto, mas Deus fez justiça. Porque Deus zela pela sua palavra para cumprir. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Feche os seus olhos. Conversa com Deus. Ele sonda os nossos corações. Se a palavra está sendo dura, se a palavra está sendo direta, é porque os tempos são difíceis e merecem atenção. E Deus vai continuar falando conosco hoje à noite através do apóstolo, porque vai ser esse tema que ele vai ministrar. Tempos difíceis merecem atenção. Os tempos são difíceis. Não brinca com a tua vida espiritual. Não brinque com o que Deus já te deu. Você fica pedindo isso ou aquilo quando você não para ver o que Deus já te deu. Deus já te deu a vida.
Deus já te deu a salvação através de Jesus Cristo. Deus já te deu uma família, Deus já te deu uma esposa, Deus já te deu um esposo, Deus já te deu filhos. Deus te dá saúde, Deus te dá paz, Deus te dá alegria. Leva a sério isso. Abraça o que Deus já te deu. Cuida do que Deus já te deu. Vamos cumprir aquilo que Deus tem nos pedido com amor de pai. Filhos, filhas, temam a mim, não tenham medo de mim, temam a mim, porque eu estabeleci princípios para o bem de cada um de vocês. Sigam os princípios que nos levarão à vida eterna com Deus. O sacrifício já foi feito. Servir a Deus não é sacrifício, é bênção. Exige que nós nos desapeguemos de algumas coisas humanas, que requer de nós um empreendimento, uma força, talvez até resulte em cansaço. Sim, isso é natural. E por quantas coisas nós não empreendemos trabalho, força, por dinheiro, por lazer, seja lá pelo que for, e por que não para Deus? Mas nós encontramos prazeres nas outras coisas, mas não encontramos prazer em adorar, em servir. Tem alguma coisa errada. A semente do pecado ainda está produzindo algo no nosso coração. Nós precisamos eliminar isso. E somente a ação do poder de Deus na nossa vida, somente uma estreita comunhão com o Espírito Santo poderá fazer com que este mal seja aniquilado, que o nosso entendimento seja transformado, para que nós possamos viver, desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Pai, diante de Ti nós estamos. Nós somos os Teus filhos e as Tuas filhas. Deus, o Teu amor se revela para nós todos os dias das nossas vidas, Senhor. Todos os dias as Tuas mãos estão estendidas sobre nós. O Teu Santo Espírito, Senhor, nos abraça toda manhã. A Tua palavra está disponível para nós, Senhor, todas as horas do dia, ó Deus. Nós podemos ter acesso a Ti todos os instantes da nossa vida. Mas nós muitas vezes nos esquecemos, e nós queremos Te pedir perdão nessa manhã, Senhor, pela nossa negligência, pela nossa fraqueza espiritual, pela nossa falta de perseverança, pela nossa falta de sinceridade diante de Ti. Deus, vem ao nosso encontro, e nós não queremos chegar diante de Ti com justificativas como fez Saul, mas nós nesta manhã nos rendemos, nós nos prostramos diante de Ti. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para nos convencer nessa manhã, nos convencer de que nós precisamos nos arrepender, nos convencer que nós precisamos exercer amor para contigo, nos convencer, Senhor, que Tu tens o melhor para nós, que o mundo não tem nada para nos oferecer. Tomamos posse das Tuas bênçãos, nos apegamos, Senhor, àquilo que Tu colocaste nas nossas mãos. Nos ajuda, nos dá força, nos dá discernimento, nos dá autoridade, Senhor, para que nós possamos cuidar daquilo que Tu nos confiaste, para que nós possamos cumprir, Senhor, as Tuas determinações, as Tuas ordens, Senhor, os Teus decretos para nós, para que assim nós possamos andar nesta vida em triunfo, e nós desfrutarmos, Senhor, de uma vida plena contigo. Pai, nós declaramos a bênção sobre os nossos familiares, sobre a nossa família, sobre o nosso matrimônio, ó Deus, sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso ministério, Senhor, sobre a vida que Tu nos destes, ó Pai. Nós abençoamos os nossos filhos, Senhor, nós abençoamos o nosso trabalho, tudo, ó Pai, que Tu tens colocado diante de nós, e nós queremos Te pedir, no nome de Jesus Cristo, aniquila o mal, Senhor, afasta de nós o mal, livra-nos do mal, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Oramos, cremos e declaramos estas bênçãos, porque confiamos em Ti e Te aplaudimos, Senhor, com júbilo e alegria no nosso coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.